Com o caso do Banco Master, agora com a opinião do nosso colunista Mário Sabino. Mário, boa tarde. Você defende o afastamento urgente de Dias Toffoli do caso. Conta pra gente por quê. Boa tarde, Rafael. Eu não defendo nada. Eu escrevo aí umas bobagens que são publicadas, porque essa altura do campeonato, nós que ficamos aqui gritando na imprensa, a gente não tem nenhum tipo de influência, né, no que está acontecendo. Isso aí que está acontecendo é uma vergonha, né? Uma vergonha sem tamanho. Como é que um sujeito como Daniel Vorcaro tem essa força no STF, no TCU, no Congresso Nacional? Quer dizer, a gente sabe como é que ele tem essa força, a gente só não pode dizer, né, o motivo. Agora, é óbvio, né, que o Dias Toffoli não poderia estar no caso do Banco Master. Aliás, não poderia na origem, porque o banqueiro Daniel Vorcaro e os seus asseclas não tem foro privilegiado, foro especial. Esse estudo deveria estar na primeira instância, quer dizer, foi puxado já indevidamente pelo Dias Toffoli, que pegou para si o caso e está aí fazendo essa lambança, né? Porque é uma lambança o que está acontecendo. A PF virou suspeita, a PGR não se move, as decisões do ministro são despudoradamente favoráveis ao Vorcaro, até mesmo os depoimentos que serão prestados à PF, ele deu um prazo exíguo para que fossem tomados, para não falar daquela cariação vergonhosa que acabou não acontecendo, aconteceu ali uma coisa meio meia-boca, uma baita de uma confusão, né? E no meio disso tudo descobre-se que o cunhado do Daniel Vorcaro foi sócio dos irmãos e do primo do ministro naquele resort no interior do Paraná, que é mais ou menos como o sítio de Atibaia, né, Rafael, do Lula, que não era do Lula, né? Esse resort também não é do Toffoli. Então, assim, sabe, é querer brincar com o cidadão, né, com a inteligência do cidadão, para não falar do outro ministro cuja mulher assinou um contrato de 130 milhões de reais. 130 milhões de reais. Qual a causa que ela defendeu? Grande causa? Nenhuma, né? E embolsou o dinheiro até o Banco Master ser liquidado, quer dizer, começar o processo de liquidação, né? Que está aí, encruado, porque tem gente querendo salvar o banqueiro, salvar o banco, na medida do possível. Então, assim, pô, é uma esculhambação, né? Isso aí não tem nem o que dizer, é uma esculhambação geral. Agora, o que eu acho é o seguinte: como é que você controla o ministro Supremo? Porque o ministro Supremo não se submete, não quer se submeter, deveria, à lei orgânica da magistratura. Também não está submetido ao Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, o instrumento drástico para se conter um ministro do STF é o impeachment, que o Senado se recusa aliás, o presidente do Senado se recusa a pautar, né? O impeachment de qualquer ministro, embora haja vários pedidos, dezenas de pedidos em relação aos dois ministros que estão mais diretamente envolvidos no caso do Master. Bom, tá bom. O impeachment é uma impossibilidade. Então, o que fazer? Se a lei orgânica da magistratura não se aplica aos ministros porque eles não se submetem. Deveriam. Se também não estão sob o guarda-chuva do Conselho Nacional de Justiça. Bem, se espera que o próprio STF possa controlar os ministros. Porque, veja, a independência de um juiz, que é condição essencial no sistema democrático, ela não pode servir de pretexto para que um juiz fira a justiça, que é o que está acontecendo. Quer dizer, obviamente, o ministro Dias Toffoli devia se declarar suspeito em função de uma série de coisas, mas o aspecto mais óbvio é essa ligação parental com sócios, ex-sócios de um parente do Vorcaro, que está envolvidíssimo também nessa confusão toda.
nesse imbróglio todo. No entanto, o ministro Dias Toffoli diz que não vai se declarar suspeito, que não é suspeito. Então, caberia aos pares do ministro Dias Toffoli, os outros ministros, por meio da presidência do STF, intervir e afastá-lo do caso, em prol da instituição STF. Porque a gente fica lendo, a credibilidade do STF pode ser arranhada. Bom, já não tem muita credibilidade, né? Vamos deixar isso claro. Os cidadãos, a maior parte dos cidadãos não confia no STF. Então, na verdade, nem recuperar ou preservar a credibilidade. Se trata de recuperar um pouco dessa credibilidade, né, declarando a suspeição do ministro Dias Toffoli, nesse caso, e retirando dele. E, na verdade, não deveria nem ficar no STF. Ao declarar a suspeição do ministro Dias Toffoli, ao afastá-lo do caso, esse caso ia voltar para a primeira instância, de onde nunca devia ter saído. Só saiu, obviamente, porque o ministro Dias Toffoli tem um amor enorme, aparentemente, pelo Banco Master ou pela defesa, pelos advogados de defesa do Banco Master. Então, é isso que devia acontecer, né, Rafael? Não é que, sabe, não é que eu defendo. O bom senso requer, né? Eu, na pessoa física, estou andando para o Banco Master. Isso não vai afetar a minha vida se o Daniel Vorcaro sair livre, leve e solto, gastando os tubos como ele gasta, nessa vida desregrada de exibicionismo e tal. Então, eu pouco você me dá, porque, sinceramente, basta eu desligar o computador que eu não vejo a cara desse sujeito. Agora, não é disso que se trata. Está se tratando de um sistema de justiça que já está suficientemente golpeado para ter mais este golpe, né, sofrer mais este golpe, que é o favorecimento do responsável pela maior fraude bancária da história brasileira. Gente, isso não sou eu quem digo, até o Fernando Haddad está dizendo. Todo mundo sabe disso, basta ver o tamanho do tombo que ele deu no Fundo Garantidor de Crédito. Um banco minúsculo que pegou um terço, está exigindo que um terço do dinheiro do Fundo Garantidor de Crédito vá para as pessoas que foram lesadas pelo Master, no limite ali de 250 mil por CPF. Quer dizer, cara, não dá, entende? Isso aí é um completo escândalo, né? Eu sei que a gente no Brasil aboliu o escândalo, mas mesmo assim é um escândalo. Você acha que essa movimentação da oposição, conseguindo assinaturas para a CPI, conseguindo assinaturas para a CPMI, pode ter alguma influência no STF? Ou também, como a gente costuma sempre dizer, e há muito tempo, só vai acabar em pizza? Olha aqui, Rafael. Eu não acredito em nenhuma ação externa factível nesse momento. Eu acho que a ação tem que ser interna, entendeu? Se ainda há um pouco de compostura, é preciso que o próprio STF tome alguma atitude. Porque o que não dá é para ministro ficar mandando recadinho pela imprensa. Olha, a gente não está gostando do que ele está fazendo. Como assim? Não é assim que funciona. É preciso ter uma atitude firme. Não é porque nunca houve, ou pelo menos há quase 30 anos não há, uma intervenção da parte do próprio tribunal em relação ao ministro, a suspeição do ministro, que isso não deve acontecer. Né? Não importa se isso ocorreu há 26 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, ou se nunca ocorreu. É preciso que ocorra outra vez, ou que ocorra pela primeira vez, porque eu olha, eu tenho 42, vou para 42 anos de jornalismo. Eu nunca vi um caso desse.
da série Nunca Vi, e há vários capítulos nessa série de Eu Nunca Vi, esse aí eu nunca vi mesmo. Quer dizer, olha, veja só, é um ministro que escolhe o perito que irá periciar o material apreendido pela PF, material este que a PF não poderia acessar de jeito nenhum na primeira decisão desse ministro. E que ele repassou à PGR, que é a instância acusatória, não é a instância investigadora, embora, sim, procuradores possam investigar também. Mas você não pode alijar a Polícia Federal, a Polícia Judiciária, certo? De periciar o material que foi apreendido por ela. Ou escolher os peritos desta instituição, desta corporação, uma escolha que deve ser feita, obviamente, pela direção da PF, pelos encarregados da investigação na PF. E aí vai o ministro Dias Toffoli e diz que não, que na verdade ele pegou esse caso para evitar nulidades lá adiante. Mas como assim? Ele é o garantidor do sistema acusatório brasileiro, esse sistema que ele está subvertendo com decisões absolutamente esdrúxulas, absurdas, incompatíveis com qualquer investigação séria. Senhores, isso aí não. Então, assim, Rafael, se não for o próprio STF a intervir de alguma maneira, a chamar o sujeito na chincha, como se diz, não haverá nada capaz de detê-lo. Então, qual é o final disso? O final disso é que essa maior fraude bancária da história brasileira pode passar impune. E para o STF, a tal da credibilidade do STF, que já é nenhuma, na minha opinião, aí vai para o saco mesmo. Né? Porque, como assim? Então você tem um ministro que pega para si o caso, faz essa baita dessa lambança, o cara sai lá, não sei se a esta altura do campeonato o sujeito quer que se desfaça a liquidação do banco, que eu acho muito improvável, mas ele quer sair com dinheiro. Atenção, o sujeito que deu esse golpe bilionário no sistema bancário brasileiro, ele quer sair com dinheiro. O que equivale à impunidade, se há de convir. Ele quer ser solto e ele quer sair com dinheiro. Essa história da liquidação do banco já não importa mais. O banco já está liquidado, não há como reverter isso. O que há é, incrivelmente, a chance de dizer que a liquidação foi uma liquidação precipitada e que ele merece ser indenizado por isso. É isso que o cara quer. É simples assim. Veja só que beleza. Né? E olha, cada enxadada é uma minhoca no caso do Banco Márcia. Né? Não há nada que não tenha confusão em relação a esse banco. Olha, eu já disse aqui, o liquidante, encarregado do Banco Central de liquidar o Banco Márcia, esse sujeito deve ter perdido já uns 10 anos de expectativa de vida diante do que ele encontrou lá. Qual é a confusão? Mário, só para a gente finalizar, você citou aí a possibilidade de o STF, como você usou a expressão que eu gosto muito, chamar o Toffoli na chincha. A gente trouxe aí no começo do contexto de que o Edson Fachin interrompeu as férias para poder conversar com os ministros, para tentar e apagar esse fogo trazido pelo Banco Márcia. Você acredita que o ministro Edson Fachin pode ser essa pessoa que chame o Toffoli na chincha? Ele tem essa capacidade? Veja, o ministro Fachin é um sujeito discreto, provavelmente no STF é dos poucos que vivem apenas do próprio salário, né? Inclusive. Agora, não, ele sozinho não vai conseguir. Na verdade, ali ele tem que contar, e eu vou dizer com quem que ele tem que contar. Com o decano,
o ministro Gilmar Mendes, que é um sujeito forte, né? Politicamente forte, forte lá dentro do STF. Mas eu não sei se o ministro Gilmar Mendes está disposto a comprar essa briga. Aliás, eu nem sei se ele acha que tirar o ministro Dias Toffoli, afastá-lo do caso Mata, é o correto a fazer. Eu espero que sim, né? Agora, se o Fachin contar com o apoio, ainda que relativo, do Gilmar Mendes, alguma coisa pode ser feita. Sem Gilmar Mendes, não, porque os outros ministros não têm essa força, né? Talvez, assim, um sujeito importante talvez seja o Flávio Dino ali, também, que tem alguma força política. Agora, sabe, os outros ministros, não, né? Vamos ver, por exemplo, o que vai acontecer agora com o André Mendonça. O André Mendonça é o responsável pelo caso do INSS. O que o Toffoli fez? Ele tirou informações do Vorcaro, que estava ali, de sigilos que foram quebrados do Vorcaro, tirou do alcance da CPI do INSS, e agora os caras estão pedindo para que a coisa possa ser acessada. E aí o André Mendonça que deve dar essa decisão. Vamos ver se ele peita o Toffoli, ao menos isso, né? Mas a gente sabe que dentro do STF, os ministros que têm força são o Alexandre de Moraes, de um lado, mas que também está aí com essa coisa desse contrato da mulher com o Massa, e o outro é o Gilmar Mendes, né? Que nesta altura do campeonato a gente não sabe que apito está tocando. Mário Sabino, muito obrigado pela tua participação aqui no Contexto Metrópolis. Fica à vontade para voltar sempre aqui. Obrigado, Rafael.